Então, pessoal, essa aqui é a segunda aula. Hoje a gente vai tratar um pouco de exemplos de temas, né, e como que eu vou tratar nas próximas aulas esses temas e falar um pouco da bibliografia básica. Então, nessas aulas, o que eu quero fazer é o seguinte: em vez de fazer uma questão sempre linear, do tipo assim, em 1920 aconteceu tal coisa, em 1921 outra coisa, 1922, e aí vai sempre construindo de uma forma linear, uma coisa sempre leva a outra, que leva a outra coisa, sempre num período. Eu quero fazer uma coisa diferente, que é o seguinte: separar essa questão por temas, né? E a partir desses temas a gente pode ir tratando outros temas relacionados, no sentido que a gente pode ir voltando nesses temas e tratar outro tema ali, sem necessariamente precisar usar de uma história mais linear, né? Então, o que eu peço para vocês é que, se vocês realmente se interessam por uma história mais linear, que vocês leiam aquele livro do Robert O. Paxton, Anatomia do Fascismo. Porque esse livro ele vai ter lá toda uma bem resumidinho, lá bem linear, como que foram os movimentos fascistas, né, na Europa, antes deles chegarem ao poder, como é que eles eram no poder, a questão da Segunda Guerra, etc. Definições de fascismo, etc., que a gente tinha tratado na primeira aula. Então, se vocês querem uma coisa mais linear, mais estilo professor na escola, do tipo que vai falando da Primeira Guerra, depois entre guerras, depois Segunda Guerra, leiam aquele livro que vocês vão ter uma visão no geral, né? Então, o que eu quero fazer aqui é um pouco diferente. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o irracionalismo, né? Que é uma questão do fascismo muito tratada hoje. A gente pode ver, a partir do irracionalismo, ir para o futurismo, que era um movimento artístico, principalmente na Itália, e muitos futuristas eles eram ou foram influenciados ou influenciaram o fascismo. A questão das artes, né, e como isso afeta e volta para o futurismo, que o futurismo era uma arte moderna. A questão das artes a gente pode falar como, por exemplo, a diferença que teve no tratamento das artes na Itália e na Alemanha nazista, né? As artes modernas na Alemanha nazista elas eram bem menos aceitas, né? O futurismo, as artes modernas, elas tiveram uma aceitação um pouco maior na Itália fascista, pelo menos na primeira parte, na primeira fase inicial do fascismo, quando ele inclusive chega no poder. Depois isso já não é tão importante no fascismo italiano também. Mas é uma questão interessante de se tratar como que a arte moderna vai ser tratada nos diferentes movimentos fascistas, né? A gente tem, a partir disso, do racionalismo, a gente pode falar como o racionalismo leva às teorias raciais, que surgem ali no século XIX. E aí a gente pode falar como essas teorias raciais, quando ela vai para a Alemanha, ela se junta no chamado movimento Völkisch, né? Que é um movimento relacionado às teorias nacionalistas alemães, que tem uma questão de teoria racial nele, uma questão agrária, várias coisas misturadas, e isso vai influenciar muito o nazismo. E como essas teorias raciais, obviamente, vão parar lá nas chamadas leis raciais, principalmente a partir de 1935, 36, 37, 38 ali na Alemanha nazista, né? Logo que o nazismo chega no poder, você já tem as teorias, as leis raciais em 1933, professores judeus perdendo empregos ali logo nos primeiros anos. A gente vai usar principalmente o livro do Raul Hilberg, que vai falar sobre essa questão do Holocausto, e ele vai falar lá do início como essas leis raciais foram aparecendo e tal. E esse vai ser o autor que a gente vai principalmente usar aqui. A questão do entre guerras, que é sempre uma questão que a gente fala, né? Então, a questão do entre guerras, você vai ter lá o futurismo. A questão do entre guerras, você vai ter o movimento Völkisch. Você vai ter, além do futurismo, ali a questão das artes modernas, que já tinham se desenvolvido muito ali naquele período antes e durante a Primeira Guerra Mundial, mas elas têm um boom, por assim dizer, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então é uma questão que a gente tem que entender também. Então isso são coisas que se relacionam, são vários temas que vão e voltam. Então nessas aulas eu prefiro fazer assim do que fazer de uma forma linear, porque eu acho que uma forma simples, linear, outros já fizeram, né?
e, e voltar para uma forma muito linear não deixa que a gente trate de alguns temas de uma forma mais aprofundada, né? Então, a ideia seria tratar de determinados temas que levam a outros, às vezes a gente pode voltar em algum tema, mas trabalhar por temáticas e não por linearidade, né? Então a questão aqui é a bibliografia básica e os problemas de disponibilidade das fontes. Vou falar um pouco dar alguns exemplos de como esses temas serão trabalhados, vou dar um exemplo com símbolos e falar um pouco de termos e significados, que são coisas que a gente vai trabalhar o tempo inteiro nessas aulas. Aqui a gente tem o básico do básico, né? Como eu já citei algumas vezes, né? Se você quer o básico do básico, você não sabe nada sobre fascismo, ou você quer fazer um resumo, ou você quer lembrar alguma coisa que você não sabe, leia o livro Anatomia do Fascismo, do Robert O. Paxton, tem em português, né? Tem essa versão aqui da editora Paz e Terra, você acha essa edição aí, não é muito difícil. Quando a gente fala do nazismo em si, eu sempre uso como base a chamada Trilogia do Terceiro Reich, do Richard J. Evans, né? O Richard J. Evans, ele é um autor que, no geral, ele tem uma história do Terceiro Reich linear, obviamente. Então, se você quer uma história linear, no geral, do nazismo, você vai ler esses 3 livros do Richard J. Evans. Então, você tem o primeiro livro, que é A Chegada do Terceiro Reich, The Coming of the Third Reich, o Terceiro Reich no Poder, The Third Reich in Power, Terceiro Reich em Guerra, The Third Reich at War. O terceiro livro, Terceiro Reich em Guerra, é muito mais fácil achar ele nas livrarias, porque essa questão de guerra, Segunda Guerra, vende bastante. Eu tenho uma versão em inglês desse livro, que ela é bem menorzinha, e as versões que tem em português nas livrarias, que é bem mais fácil achar, inclusive nas livrarias físicas, você consegue achar uma versão que ele é um livro bem maior, assim, né? O tipo de letra maior, tal, não é que ele tá faltando página, mas a versão em português, normalmente eles fazem, principalmente esses livros de história, etc., eles fazem versões maiores, né? O tamanho maior. Mas de qualquer maneira, se você quiser, pode ler a versão em inglês também, que é boa. Então, são esses 3 livros. A Chegada do Terceiro Reich, que conta o nazismo antes de chegar no poder e como ele chega no poder. O Terceiro Reich no poder, ele vai tratar daquele período com o Terceiro Reich já consolidando o poder ali e antes dele entrar em guerra, antes de começar por si a Segunda Guerra ali na Europa. E o Terceiro Reich em guerra é a partir da Segunda Guerra Mundial ali na Europa até o fim da Alemanha nazista. Então, se você quer trabalhar nazismo em si, a trilogia do Terceiro Reich do Richard Evans vai te dar a melhor explicação. E também ele é um livro que tem uma quantidade muito grande de fontes, né? Para você, a partir deles, você ler outras coisas, né? Ele é um livro muito interessante ali de consulta, né? Algumas outras coisas que a gente pode trabalhar, né? Se vocês quiserem ler coisas um pouco mais específicas no básico, ou assistir alguma coisa em específico. Tem um livro esse livro, infelizmente, eu não achei nenhuma tradução em português, eu acho que não tem. Eu procurei na internet, mas eu só achei em inglês. Eu tenho essa versão física em inglês. Ele é interessante, então se você quiser, se souber ler inglês, eu recomendo ele, porque ele trata do negacionismo, né? Trata daquele movimento que eles se auto-intitulam revisionistas, mas na verdade são negacionistas, né? Revisionismo é quando historicamente, você faz uma revisão de alguma coisa. Você pega a literatura sobre aquele assunto, vê se tem coisas erradas ali naquela historiografia, nos estudos, o que pode ser melhorado, etc. Isso é uma coisa que todo historiador faz o tempo inteiro. Isso é ciência. Negacionismo é outra coisa. Negacionismo é quando, por motivos políticos, ideológicos ou por outros motivos monetários, etc., você nega ou distorce alguma questão histórica. Então, esse livro trata do negacionismo em relação ao nazismo e também é escrito pelo Richard J. Evans e é sobre um autor chamado David Irving, que é um negador conhecido do Holocausto.
né? Era um cara que inicialmente ele fez muito sucesso como historiador e depois ele foi desmascarado. E ele processa uma mulher que falou isso, que ele era um negacionista do Holocausto, e aí você tem um, um, um processo que dura um bom tempo lá no Reino Unido, e esse processo vai levar com que vários estudiosos, inclusive o Richard J. Evans, fizessem um estudo aprofundado do que o David Irving falava e desmascarasse ele no tribunal, né? Então é uma coisa muito interessante, tem até um filme baseado nesse livro, nesse, nesse acontecimento. Eu não vi o filme, então não vou recomendar para vocês se ele é bom ou não. Eu também não gosto da autora que foi processada pelo David Irving, né, a Deborah Lipstadt. Eu acho ela uma autora muito ruim, mas a análise do Richard J. Evans desse caso, nesse livro, é muito boa, né? Então, se vocês querem tratar sobre negacionismo, principalmente daqueles grupos neonazistas, neofascistas que fazem negação do Holocausto e outras questões relacionadas, esse é o livro que eu recomendo vocês lerem. Infelizmente não tem em português, mas de todos os que eu vi, esse aí é o melhorzinho. Tem um outro que isso aqui é uma bibliografia. Biografia, muitas vezes ela não é recomendada, mas nesse caso, Peter Longerich, ele tem uma biografia do Himmler, que era o líder da SS, que eu recomendo muito. É um livro bem extenso e tem uma quantidade muito grande de citações. Então é um livro de consulta muito boa, porque o Himmler ele vai ser o cara responsável pela SS e, em último caso, responsável pelo Holocausto. Então esse livro ele estuda muito como o partido nazista, o exército alemão, etc., eles participaram também desses massacres, além da própria SS, como isso se deu, como isso foi formado a partir de uma biografia do Himmler, né? Então não é exatamente só uma biografia do Himmler, mas acaba sendo uma história geral de como a SS e as teorias raciais do nazismo foram implantadas principalmente na Segunda Guerra Mundial ali no leste, né? Tem em português. Se você quer assistir alguma coisa, eu recomendo o documentário Shoah, do Claude Lanzmann, que é um documentário bem comprido, se não me engano tem umas 8 horas de duração. É um documentário que trata sobre o Holocausto. E esse documentário ele é interessante porque ele é um documentário onde o Claude Lanzmann ele vai atrás das pessoas para fazendo entrevistas com elas, tanto aquelas pessoas que foram vítimas, tanto pessoas que participaram desses massacres. Então eu coloquei como exemplo do que a gente pode tratar, que a gente vai voltar isso aqui depois, a questão da simbologia, né? Tem um autor marxista chamado Walter Benjamin, que ele vai escrever um texto chamado A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Tem uma versão da LPM Pocket, né? Você acha aí em português, é bem pequenininho. O texto dele não é grande, você consegue ler rapidinho. Então ele vai falar da questão uma analisando o fascismo, que ele diz que o fascismo ele tem uma questão que ele vai chamar de estetização da política, que é o seguinte: no fascismo a questão estética ela vai ser uma coisa muito importante. Então os símbolos, as bandeiras, as palavras, os cantos, as marchas, tudo, você tem uma estetização da política. Ele vai falar que isso é muito vazio, né? Então o fascismo ele estetiza muito a política, mas é uma política vazia. A crítica que ele faz seria que o fascismo, né, ele tem essa questão de ter uma estética, ter toda uma questão lá, como se fosse um pavão bonito, cheio de detalhes, mas no fundo é uma coisa vazia, né? Não oferece para as massas realmente nada diferente do que se esperava antes, né? Você mobiliza as massas, tem cantos, tem marchas, tem símbolos, tem um monte de coisa, mas no fim das contas não é nada que vá
destruir os sistemas antigos, tirar os capitalistas do poder, destruir os bancos, tirar os monarcas. Não é nenhuma revolução francesa, não é nenhuma revolução russa, né? Então o fascismo ele tem isso, né? Ele consegue ter toda aquela estética revolucionária, mas não ser um movimento revolucionário ao mesmo tempo. Eu coloquei como exemplo aí, né, a bandeira nazista, da Alemanha nazista, que ela é baseada na bandeira do Império Alemão, né? Tem as mesmas cores do Império Alemão, vermelho, branco e preto, né? A República de Weimar, que é aquela República Alemã do entre guerras, ela tinha outras cores e as cores que a Alemanha usa hoje em dia, inclusive. Eles têm a questão das faces, que é esse símbolo aqui, né? Esse símbolo que vai dar origem à palavra fascismo, né? Vem das fasces lictoriae, ou factio lictorium em italiano, que seriam os feixes dos lictores. Os lictores eles eram guardas de servidores públicos romanos que possuíam imperium. Imperium nesse sentido era autoridade, né? Então você tinha essas autoridades que eram servidores públicos e você tinha guardas que faziam as guardas deles, e esses guardas carregavam esse item, esse instrumento aí que representava essa autoridade do servidor. Esse símbolo vai ser usado em vários movimentos, em vários contextos, não necessariamente só no fascismo, né? Então você tem aqui você tem um símbolo da Revolução Francesa, que vem a partir da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, com o símbolo dos feixes. Você tem aqui uma moeda do Brasil, 2.000 réis, e você vem aqui que você tem um feixe. Aqui nos Estados Unidos, né, United States Senate, o Senado americano, e aqui a gente pode ver dois desses feixes, dessas faces cruzadas. O memorial do Lincoln está aqui. Você pode ver que ele está sentado e onde ele apoia as mãos também, em cada um dos apoios que ele está do assento dele, você tem esse símbolo também. Então é daí esse símbolo que vai ser usado por vários movimentos, em vários momentos, representando várias coisas, né? Vai ser esse símbolo que os fascistas vão usar, e daí que vem o fascismo. O nome fascismo vem desse instrumento aí. Então você tem ali a bandeira à esquerda, a bandeira do partido fascista, e aqui à direita o emblema desse mesmo partido, né? Partido Nacional Fascista. E tem a questão dos termos, né? Isso aqui a gente vai sempre tratar nessas aulas. Os termos eles vão ser importantes e a gente sempre vai parar para explicar eles. Eu coloquei alguns exemplos. Fascismo versus fascismo. No primeiro, fascismo com F maiúsculo, que é o fascismo que eu vou usar para fascismo italiano, e o segundo é fascismo com F minúsculo, que eu vou usar para fascismo no geral, seja nazismo, seja fascismo no Brasil, etc., né? Outro exemplo que eu coloquei, né, é o DAP, que é o Deutsche Arbeiterpartei, que é o partido dos alemães, dos trabalhadores alemães, DAP, né? Então, esse partido é o partido que dá origem ao nazismo, por assim dizer. Depois ele vira Nationalsozialist Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, né? Que é daí que vem o nome nazismo, inclusive, né? Então você tem aqui National Socialist, vira nacional-socialismo, que é a tradução, né? Então em alemão eles juntam as palavras, então nacional-socialista é junto, né? Mas é como se fossem duas palavras significando uma só. Nacional-socialismo ele vira nazismo, para ficar mais curto, ou nazi, principalmente o pessoal inglês usa muito nazi, ou nazismo em inglês, né? Também é chamado de hitlerismo por muitos, né? Por exemplo, no discurso de Stalin, falando sobre a invasão alemã, tal, ele vai chamar de hitlerismo, né? Como esses movimentos, eles sempre têm uma questão pelo menos a maioria deles, de um líder, né, carismático, tal.
Eles muitas vezes eles pegam o nome do líder e transformam no nome do movimento. Um termo muito usado é o Volkisch. O movimento Volkisch, ele é um movimento que a gente pode chamar de proto-nazismo, né? Ele vem antes do nazismo e ele vai influenciar muito as ideias do nazismo, né? Principalmente aquelas questões raciais, tem uma questão muito ligada à questão agrária, ao conservadorismo alemão, etc., né? Tem muito aquela questão do que eles vão chamar de sangue solo, que é aquelas teorias raciais que fazem uma ligação do sangue do povo com o solo, e isso tem um impacto na teoria do espaço vital, que é uma teoria de que para os povos se desenvolverem eles têm que ter um espaço geográfico. E esse espaço geográfico, no caso do nazismo, eles queriam conquistar o leste europeu para ser esse espaço vital, tirar ali as raças impuras, judeus, russos, bielorrussos, polacos, etc., e colocar os alemães no lugar. Essa era a grande ideologia nazista, vem desses movimentos que já existiam antes, né? Esse espaço vital, sangue solo já eram coisas que já existiam. O nazismo ele mistura todas essas coisas numa ideologia só. Inclusive o Volkisch vem de Volk, que é povo. Por exemplo, Volkswagen, né? Que é carro do povo, né? Volks seria povo, Wagen seria carro, né? Mais uma vez ali, mesma coisa com o nacionalsocialismo, né? Nationalsozialist, que é uma coisa, eles juntam as palavras numa coisa só. Então é Volkswagen, né? Por isso que a Volkswagen, a fabricante de carros, que surge nesse período, né? Ela tem essa questão de ser um carro do povo, porque a ideia era que o carro fosse mais barato, né? Que as empresas produzissem carros mais baratos com a ajuda do Estado alemão, e por isso o carro do povo. E aí tem os movimentos, obviamente, neo-Volkisch, que assim como o neofascismo, neonazismo e etc., são movimentos que tentam resgatar esse movimento Volkisch. E eles são muito relacionados ao neopaganismo nórdico e ao neonazismo atual, né? Então, muitos movimentos de neopagões nórdicos, então aquele pessoal que vai tentar resgatar aquela questão do Asatru, do Odin, Thor, etc., Valhalla, né? Então um resgate religioso dessas questões. Muitos desses movimentos são neo-Volkisch, então eles são movimentos racistas. Não todos, né? Então todo movimento neo-Volkisch é racista, mas nem todo movimento pagão nórdico é necessariamente neo-Volkisch. E aí também a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né, outros usos da palavra Volk ou folk, né, porque a palavra folclore, né, vem disso, né, folk, porque esse Volk, que seria o alemão, em inglês seria folk. E esse folk é daí que vem a palavra folclore, né? Todas aquelas histórias, seres mitológicos ou histórias de fogueira, músicas, todas aquelas as músicas culturais, então as músicas do povo italiano, as músicas dos povos indígenas, então tem toda essa questão do folclore, e esse folclore, dependendo do território, da cultura, vai ser diferente e tal, e inclusive você tem a chamada música folk, que são aquelas músicas que são, por exemplo, cantigas de piratas, cantigas medievais, cantigas de fogueira, transformadas muitas vezes junto com instrumentos mais contemporâneos, etc. E aí eu coloquei como exemplo aqui um álbum, né, Inside, do artista Dave Van Ronk, que é um artista que eu gosto bastante, é um artista americano que cantava, né, ele já é falecido, cantava música folk. Tem vários tipos de música folk que misturam várias culturas aí, né? Então a gente tem que também tomar cuidado para não, nem tudo que tem essa palavra folk é necessariamente ligado a essa questão do nazismo, né?